Nessa oportunidade, vamos falando de mulher interesseira. Alguns relatos dessas mulheres interesseiras dentro de igreja, não é fora de igreja não. Porque as mundanas, as ímpias, já é de praxe, de via de regra, que sejam um pouquinho, para não dizer, toda interesseira. Então vamos lá. Certa feita, eu tive uma certa amizade com um cooperador de igreja. Logo mais tarde eu fui ser cooperador, acho que junto com ele também. Mas nessa época eu estava começando a ir na igreja. E vinha duas irmãs de uma outra cidade, junto com a família, filhas de pastor, de dirigente, cantar aqui na cidade em que eu resido. E óbvio que esse irmão ficou interessado em uma delas, que era bonita, que era simpática, sábia. E ele até podia ir atrás dessa moça, porque já estava sua vida financeira um pouco estabilizada, tinha grana no banco, algumas posses ou terrenos, tinha um carrinho popular mais simples, assim, meio antigo, com relação o ano, digamos, era ano 2006, 2007, ia ser 2004, 2003, não era o popular do ano, mas era bom. No entanto, todavia, essa moça não deu muita ajuda para ele não, e ele foi atrás, foi insistindo, foi até na cidade dela, foi até nos congressos, mas não adiantou. E foi para alguns congressos, foi atrás dela em N ocasiões, falou com ela pessoalmente e tal, mas ela ficava retraída. E depois se descobriu que ela já estava namorando um outro camarada, que tinha um emprego com relação a esse meu conhecido melhor, dava mais grana, tinha um carro popular mais do ano, e ali engatou. E tudo isso que eu estou dizendo aqui não é eu que percebi não, o próprio conhecido meu falou comigo: ô Bruno, o negócio é o seguinte, aquela lá que eu tava afim, ela não vai me querer porque eu não tenho o que ela quer e ela é interesseira. Você vê, filha de dirigente e pastor, cantava na igreja, pra ser simples. E o camarada, esse meu conhecido que estava atrás dela, também não era qualquer um, não era um pé rapado, tinha como garantir algo com ela. Só que, pra sorte dele, eu não sei como é que tá a situação dela. Eu sei que hoje esse camarada casou com uma menina mais simples que ela, que ia na igreja, da própria cidade, se atualizou, foi para outra profissão e já viajou até para fora do país e está muito bem de vida. E talvez, vai saber, aquela que ele gostava nem esteja tão bem assim. Porque tem mulher, por conta da avareza, ela perde um bom partido em todos os sentidos por querer algo mais na aparência. A essência nem sempre é a mesma coisa. Um outro fato, uma outra situação, e que tem a ver com a irmã dessa, tem a ver comigo, mais precisamente com um primo, um familiar, que ficou afim dessa. E o dirigente, que era o pai dela, chegou até a dar uma profecia, uma revelação. Deus estava confirmando isso na época porque meu primo estava viajando para a África, era uma espécie de evangelista, achava que ele ia se dar muito bem, que ia ter dinheiro, aquela coisa toda. E eu gostava dela no sentido dela seguir a sã doutrina, tanto na roupa, no cabelo, e tocava instrumento, aquela coisa toda. Isso naquela época, no imaginário. Hoje em dia já mudou muita coisa. E óbvio que pra mim ela não deu bola, encontrei ela em São Paulo, tentei cumprimentar, falar, que nem sabia. O meu primo, não sei se ela chegou a conversar, mas, contudo, todavia, o pai dela tinha aprovado o namoro, porque na cabeça dele o jovem estava mais preparado financeiramente e viajando, até porque ela também pregava e cantava em outros estados,
foi até pregar, se eu não me equivoco, na Senador Pompeu, no Rio de Janeiro, e ela é de Santa Catarina. Mas não rolou, porque teve outros problemas. No entanto, todavia, você vê, o próprio pai olhando pela aparência. Então, você acha que crente, filho de crente, pastor não olha pela aparência? É óbvio que olha. São avarentos. Não todos, é claro. Mas aquela impressão que a gente tem, que os mundanos, os carnudos é que são avarentos, é que arranjam casamentos, que dão profecia, revelação, que fazem de tudo para que a moça tenha um bom partidão, ou o moço. A gente viu até no caso do André Valadão, que a própria esposa dele confessa que o pai foi atrás dela para ele casar com ela. Em outras palavras, arranjou a moça para o André Valadão. Você tá vendo aí como é que é a coisa. Tanto casamento arranjado como pessoas avarentas sempre vão ter problemas. Mais cedo ou mais tarde. Os casamentos arranjados às vezes não duram muito tempo. E pessoas avarentas, elas tropeçam na sua própria avareza. Vai chegar um dado momento que ela vai ver que bem material e dinheiro não lhe ajudam em absolutamente nada. É necessário, sim. É imprescindível, sim. No entanto, não é tudo. Principalmente quando se fala de respeito, de dignidade, de amor, de afeto, de não trair, de ser fiel à esposa, ou no caso das esposas, aos maridos fiéis ao marido, fiel ao marido. Muito se fala de mulher interesseira, mas também tem homem interesseiro. Ultimamente a gente tem visto isso, inclusive dentro da igreja, os famosos gigolos, que vê uma oportunidade, às vezes uma coroa zona rica, e vão que vão. Não pensam em somar, em ajudar, em trabalhar, em cooperar. Muitas das vezes até trai as sagradas coroas. Então, paramos para analisar. É porque a pessoa diz que tem fé, que é crente em Jesus ou em Deus, que ela é certa, que ela é respeitosa, que ela ama o próximo a si mesmo, que ela ama a Deus sobre todas as coisas. Não é bem assim, não. E as mulheres, eu já digo, de mau caráter, que são essas interesseiras, elas, estando ou não estando na igreja, vão permanecer, vão ter o mesmo posicionamento, não vão mudar. Porque isso tem mais a ver com o caráter delas do que propriamente conversão ou vida com Deus. Claro que a pessoa que se converte de verdade e a metanoia, transformação de dentro para fora, há sim uma significativa mudança ou uma radical mudança. No entanto, todavia, nem sempre é assim. Às vezes é só na capa, na aparência, para ludibriar homens, mulheres. E para finalizar, é óbvio que tem um ditado que diz que quem casa quer casa, a mulher quer um marido que a sustente, que ajude, que auxilie. Eu particularmente penso que tem que ser os dois cooperando. Então, nesse sentido, nós encontramos o extremismo de ser só uma das partes. E com isso eu cito um exemplo de uma pessoa que eu conheci, que me disse também, e que a sua esposa, depois virou esposa legalmente, mas antes era tipo uma namorada, uma noiva, ela, ao deparar o saldo, na realidade acho que já tinha até casado quando ela soube isso, quando ela foi dar uma olhada na poupança, que viu que o dinheiro não era aquilo, que o dinheiro que ele tinha na poupança não era aquilo que ela esperava, ela não só fez uma cara feia, como lutou para imediatamente separar o camarada e viver de uma maneira assim grandemente indigna, promíscua, eu diria. É isso aí, é a vida. Interesse de amar, interesse de ajudar, de cooperar, esses são os interesses do Evangelho. Agora, de viver só pelo vil metal, isso não é, com toda certeza. Configura um espírito de Judas,
só pensava em dinheiro.